Abramos a palavra de Deus, irmãos, em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Versículos 9 ao 13. Este será o texto do sermão dessa noite. Mateus capítulo 9, versículos 9 ao versículo 13. Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículo de número 13. Os nossos pequeninos, primeiro livro do Novo Testamento. Primeiro dos Evangelhos. Mateus 9, versículo 9. Assim diz o Senhor. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, quão maravilhoso é o teu evangelho. Que nessa noite, Senhor, na proclamação dele, sejam desvendados, Senhor, os nossos olhos, e que possamos enxergar essa beleza que tu aqui nos proclama. Edifica-nos na tua verdade, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, se nós pararmos para observar as Escrituras, nós vamos perceber que não há nada de incomum encontrar alguns dos autores bíblicos relatando exatamente como Deus os vocacionou para o servir. Vários profetas do Antigo Testamento relataram seus chamados. O apóstolo Paulo, em boa parte das suas epístolas, também afirmou seu chamado em muitas delas. Aqui, no capítulo 9 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, unicamente entre os 4 escritores dos Evangelhos, Mateus relata seu chamado de um modo direto e imediato por Jesus, dizendo, como acabamos de ler aí no versículo 9, segue-me. A pergunta que surge então para nós é: quem era esse homem que Marcos e Lucas chamam de Levi, mas que aqui ele é chamado de Mateus? Ora, em primeiro lugar, no que diz respeito à controvérsia do nome, é preciso destacar que isso também não era algo incomum no mundo judaico daquela época. Que os homens tivessem mais de um nome. Um exemplo disso é Pedro, que também é conhecido como Simão, Tomé, que também é conhecido como Dídimo, e aqui Levi é conhecido e chamado de Mateus. Em segundo lugar, é preciso destacar o que esse homem fazia, qual a sua profissão. Mateus era um publicano, ou seja, um coletor de impostos da cidade de Cafarnaum, aquele que era responsável por
coletar os tributos do povo judeu. Publicanos, por conta do seu serviço, eram terrivelmente odiados e desprezados pelos judeus de um modo geral, pois eram gananciosos e injustos e o sistema facilitava isso. Tanto quanto eram também considerados impuros, uma vez que mantinham uma relação de proximidade com os romanos. Os judeus, irmãos, eram chamados a dar o dízimo a Deus, que era 10% de sua renda bruta, todo ano. Mas além do dízimo, eles tinham que pagar impostos ao governo civil. E Mateus era justamente esse que coletava esses impostos. Em nossos dias, aqueles que estão envolvidos na coleta de impostos também não são tão populares assim entre aqueles que trabalham sob o fardo de pagar esses impostos. Isso era ainda mais verdadeiro no antigo Israel, principalmente porque nessa época de sua história, os judeus estavam sob a ocupação romana. No entanto, enquanto a Judéia estava sob um governador romano, a Galileia, região da qual se situava a cidade de Cafarnaum, era governada por Herodes Antipas, um rei fantoche nomeado pelos romanos. Então, os impostos no norte eram pagos à sua administração. Entre outros impostos, Herodes impôs um imposto pesado sobre mercadorias importadas. E esse imposto era especialmente oneroso em Cafarnaum, que não era apenas uma encruzilhada para as rotas comerciais em terra, mas o principal local onde as mercadorias eram trazidas pelo mar da Galileia e eram então descarregadas. Mateus tinha o seu posto de impostos na costa do mar da Galileia, e lá ele coletava esses impostos alfandegários, que variavam de 2% a 12,5%. Então vejam, irmãos, era exatamente desses impostos que os cobradores recebiam as suas compensações financeiras. Era exatamente desse imposto que eles galgavam e possuíam uma condição econômica invejável. Em outras palavras, se tornavam ricos, porque podiam taxar entre 2,5% a 12%. E Mateus provavelmente era um desses homens ricos. E o texto até sugere isso quando conta que depois ele foi chamado por Jesus, ele comemorou o seu chamado dando uma festa em sua casa. Todavia, Mateus estava cumprindo sua vocação na repartição de impostos, assim como fazia em qualquer outro dia, quando então passa Jesus diante dele. Ao passar por aquele posto de coleta e avistar aquele publicano, o texto nos diz que Jesus se aproxima, olha para aquele homem, Levi, chamado aqui de Mateus, e diz a ele: segue-me. Observem que o texto diz que Mateus obedeceu a ordem que o Senhor deu a ele sem pestanejar. Não houve questionamento, não houve um daqui a pouco, não houve um pode ser mais tarde, não houve um talvez amanhã. Não, o texto deixa claro que ele fez isso imediatamente, sem análises, sem juízo de valor. Ele apenas se levantou e seguiu Jesus. E seguiu Jesus para um momento que mudou completamente toda a sua vida e mudou para sempre. Ora, Jesus tinha o hábito de fazer exatamente isso naquela época. E continua tendo esse mesmo hábito em nossos dias. Mudar a vida daqueles que chama para segui-lo. Daqueles que chama para
tornarem-se seus discípulos. Quando Jesus chama alguém, não apenas externamente, mas internamente, a vida dessa pessoa, irmãos, nunca mais é a mesma. Parece provável que Mateus já soubesse quem era Jesus. Ele pode não tê-lo conhecido pessoalmente, anteriormente, mas certamente Jesus não era estranho a ele. E exatamente porque a essa altura Jesus já havia alcançado um status, abre aspas, de celebridade local, de celebridade naquela cidade de Cafarnaum, pelos sinais, as obras poderosas que havia feito ali. Percebam então, irmãos, que na ordem de Jesus a Mateus havia aqui um sentido literal. Ora, Jesus era um rabino, um professor, mas não tinha uma escola específica num determinado sítio, num determinado endereço, onde dava as aulas ou palestras. Em vez disso, Jesus era muito mais para o judeu como um Aristóteles era para os gregos, um filósofo itinerante, alguém que ensinava quando andava por aí. E Jesus se movia constantemente, e enquanto ele andava, seus discípulos, que eram seus alunos, seguiam-no perto, atrás dele, ouvindo cada um de seus ensinamentos, memorizando cada uma de suas palavras e observando atentamente a cada uma de suas ações. Uma das razões pelas quais Jesus falava em parábolas e aforismos era exatamente porque esses tipos de declarações podiam ser facilmente memorizados. Esse tipo de princípios que ali eram ensinados eram facilmente absorvidos, e quando isso não acontecia, o próprio Senhor Jesus fazia questão de ensiná-los de modo mais esclarecedor. Esclarecedor. Assim, irmãos, ser um discípulo no grupo de um rabino itinerante era literalmente sair de onde se estava e segui-lo por onde ele fosse. É sair de um lado e ir para outro. Assim, quando Jesus diz a Mateus para segui-lo, ele estava dizendo, em outras palavras, eu quero que você se torne meu discípulo, Mateus. Eu quero que você me siga. Eu vou te ensinar. Eu vou te preparar para uma grande e nobre missão. Mas para fazer isso, Mateus, você tem que deixar a sua ocupação atual. Você tem que abandonar toda a receita que vem com a sua profissão, vir e se juntar ao meu grupo, vir e se juntar a mim, sem olhar para trás. Vejam então, irmãos, que quando Jesus chamou Pedro e seu irmão André, juntamente com Tiago e seu irmão João, eles eram pescadores. Eles sabiam que se essas coisas não dessem certo em sua nova vocação e eles tivessem algum tipo de desentendimento com Jesus, ou se Jesus se mostrasse ser quem eles não ser quem eles achavam que eram, eles poderiam voltar para o Mar da Galileia e retomar seu comércio, voltar à sua indústria pesqueira, à sua atividade diária normal. Mas Mateus não tinha essas mesmas garantias. Sendo assim, depois que ele deixa seu emprego, irmãos, como cobrador de impostos, havia uma outra fila de 50 homens se candidatando àquela sua vaga, se candidatando a ocupar aquela sua posição. E Mateus entendeu bem o que Jesus quis dizer com o seu siga-me.
Ele sabia que, ao seguir aquele homem, ele estaria deixando tudo aquilo em que ele colocava sua confiança para trás. Ele sabia que estaria fazendo uma mudança de vida, de tudo aquilo que ele acreditava até ali, tudo aquilo em que ele buscava ter segurança até ali, tudo aquilo que ele achava que o manteria pelo resto de sua vida de pé. Ele agora tem uma perspectiva completamente transformada. E era exatamente isso que Jesus estava pedindo que ele fizesse. Porque é exatamente esse o pré-requisito que Jesus exige de todo aquele que quer tornar-se seu discípulo. E este homem, odiado pelos seus compatriotas, desprezado por sua família e irmãos, pelo cargo que ocupava, não titubeia, se dispõe a fazer isso. O chamado de Jesus, irmãos, é tão eficaz que esse homem abandona tudo aquilo, se levanta e o segue. Larga de mão aquele livro Razão, coloca de lado aquelas moedas, levanta-se daquela cadeira, fecha a loja e segue Jesus, ainda que aquele caminho o levasse à morte. Sabe, irmãos, eu quando olho para esse tipo de testemunho que a Escritura nos dá, do chamado de Jesus, eu fico imaginando o que passou na cabeça daquele homem. E certamente, uma das coisas que jamais passou pela cabeça de Mateus foi que ele seria aquele que em um determinado momento de sua vida escreveria um livro que seria lido por mais de 2000 anos e milhares de pessoas, contando a história daquele que olhou para ele naquele dia e disse: segue-me. Isso certamente não passou absolutamente na sua cabeça. Entretanto, irmãos, nós não podemos limitar Mateus a apenas como o autor do primeiro evangelho. Seria uma injustiça para com esse homem, irmão nosso. Porque não apenas isso ele se tornou um homem extremamente hospitaleiro. Até mesmo para com aqueles que o odiavam. Ora, ele sabia que fora para buscar e salvar pecadores, incluindo definidamente publicanos, que Jesus viera habitar entre os homens. Portanto, como diz Lucas, e Mateus aqui modestamente se priva de dizer, foi esse mesmo publicano prepararam um banquete para que seu Salvador, para que seu Senhor, seu Mestre, pudesse ir à sua casa. Um banquete no qual juntaram-se a ele outros publicanos, outros pecadores, sem serem impedidos por Cristo. Como dizem nos versículos seguintes, veja aí o versículo 10. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se junto com Jesus e seus discípulos. Vejam, irmãos, como nós dissemos no início, os publicanos estavam entre as pessoas mais desprezadas da comunidade. Para vocês terem uma ideia, eles eram considerados como colaboradores do diabo. Embora tivessem riquezas, embora fossem homens ricos, seu status social os fazia moralmente se encontrar no fundo do poço, num tremedal de lama. Eles eram tão desprezados, irmãos,
que eles não tinham permissão para entrar na sinagoga. Eles eram considerados tão desonrosos que não tinham permissão para dar testemunho nos tribunais daquela época. Daí a frase, publicanos e pecadores, tornasse um epíteto para a escória da sociedade. Isso porque os judeus entendiam, de certa forma, que todos eram pecadores. Mas quando chamavam alguém de pecador e publicano, estavam falando sobre alguém cuja vida moral era caracterizada por tamanha imoralidade, por tamanha injustiça, por tamanha ganância, que era capaz de contaminar qualquer um que se aproximasse deles. E é exatamente por isso, então, que os fariseus, que tentavam se manter tão santos e tão puros, faziam tudo o que podiam para se dissociar destes homens. Porque queriam se manter limpos, evitando o contato com a escória da sociedade de seus dias. E é interessante isso aqui. Certa vez um jovem padre episcopal perguntou a um pastor presbiteriano: pastor, como posso fazer minha igreja crescer? E naquela conversa ele explicou ao pastor que a igreja que havia sido designado era uma igreja missionária e que possuía apenas 25 membros. O pastor então olhou para ele e disse: olha, leva um tempo construir uma igreja. Especialmente quando se começa com apenas um pequeno punhado de pessoas. Você vai ter que ser paciente. E aquele jovem então retrucou ao pastor e disse: eu sei. Por isso eu mandei fazer uma placa bem grande, bem bonita, para colocar na frente da igreja. Para que todos saibam que agora tem uma igreja aqui. O pastor olha para ele e diz: olha, colocar uma placa na frente da sua igreja vai ajudar muito. Se você quer ter um ministério nesta cidade, você vai ter que ir onde aqueles que necessitam do evangelho estão. Você vai ter que ir onde aqueles que estão sem esperança se encontram. Aqueles que estão sofrendo se encontram. Aqueles que estão com dores se encontram. Você tem que ir onde a dor está. Se eu estivesse começando uma igreja, eu passaria um tempo, todos os dias da semana, com estas pessoas. Nos lugares onde elas se encontram. Porque é onde a dor é encontrada nessa cidade. Porque se você está disposto a construir uma igreja, você também precisa estar exposto a sujar suas mãos. O jovem padre engoliu a seco o que o pastor disse a ele. Deu as costas e saiu. E, sinceramente, eu não sei, irmão, se esse jovem seguiu os conselhos daquele pastor mais experiente. Mas se você observar, o pastor não falou nada de absurdo para aquele jovem. Ele apenas mostrou o modus operandi que Jesus plantou a sua igreja. Porque Jesus saiu para as estradas e caminhos para buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Ele falava com aqueles que nenhum dos líderes religiosos de seu tempo costumava falar. Ele foi aos lugares que muitos dos rabinos de seus dias não ousavam andar.
Ele foi onde estava a dor, a opressão, a dureza de coração. Ele foi onde haviam homens e mulheres acorrentados pelos demônios. Ele foi para levar a cura. Ele foi para libertar. Ele foi para trazer consolo àqueles que estavam abatidos. Essa era a sua missão. Foi assim que ele construiu sua igreja. Quando Jesus se associou voluntariamente com a escória da sociedade, os fariseus se escandalizaram, irmãos. Como nós podemos ver aí no texto de Mateus, nos versículos 11 a 13, onde ele diz: E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Vejam, irmãos, na antiguidade, compartilhar uma mesa era uma expressão de profunda intimidade, de profunda comunhão. Mateus expressou seus sentimentos por Jesus e muitas outras pessoas desprezadas, convidando-os para uma refeição em sua casa. E Jesus ali mostrou seu amor e aceitação a eles, participando. Mas os fariseus se sentiram ofendidos que Jesus se associasse a tais pessoas e perguntaram então, ou melhor dizendo, passaram a perguntar a seus discípulos como é que ele podia fazer um negócio daqueles. E é interessante porque quando Jesus ouviu que os fariseus estavam fazendo esse tipo de pergunta, ele para então a conversa com aqueles que estavam sentados à mesa e passa a confrontá-los. E como então Jesus os confronta? Jesus diz para eles o seguinte: os sãos não necessitam de médicos, mas os doentes. Dizei vós, então, qual o significado de misericórdia quero e não sacrifícios? Porque eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Essa é uma explicação multifacetada, irmãos, de Jesus. Primeiro, Jesus deu sua razão em termos óbvios. Só quem precisa de médico é quem está doente, não os saudáveis. A implicação é que ele era um médico de algum tipo e aqueles com que ele estava se associando precisavam de seus cuidados porque estavam doentes, porque eram necessitados. E infelizmente, irmãos, ninguém pode ser médico a menos que esteja disposto a sujar as mãos. Porque tratar de doentes custa muito de nós. Tratar de pessoas enfermas envolve sujeira. E Jesus declarou-se disposto a sujar suas mãos para salvar alguns pecadores imundos. Um médico tem como trabalho curar doenças, mas aqueles que não têm doenças não precisam dele. Com estes, Jesus não tem identidade. Jesus não tem nada a ver. Mas com os doentes, estes sim, Jesus se identifica. Mas que doença era essa? Isso me lembra do puritano Thomas Boston, que dizia que tinha uma doença e só havia um único remédio. Eles tinham uma doença, apenas um único médico poderia tratar. Essa doença se chama pecado. E essa é uma doença da alma.
E para essa doença, o único médico é Jesus Cristo. E o único remédio é o seu evangelho. E aí vejam, irmãos, que assim como as doenças corporais afetam o corpo, o pecado afeta a alma. Assim como as doenças trazem dor e tormento aos corpos, assim o pecado traz a alma. Mas há aqueles doentes que não sentem dor porque a doença é silenciosa, ao qual, em alguns casos, são alguns pecadores. E vejam, irmãos, como o pecado é terrível. Porque se nos lembrarmos de Caim, nós vamos vê-lo em êxtase, pecando ao matar o seu irmão, no momento em que saciava a luxúria da sua vingança. Era doce aquele sabor. Como era maravilhoso poder fazer aquilo. Mas aquele doce bocado, quando viu seu irmão sem fôlego caído no chão e o sangue derramando, tornou-se muito amargo. Em Atos 24, 25, o pecado de Félix trouxe um ataque de tremor sobre aquele homem. E o que dizer do pecado de Davi, irmãos? Que não apenas os ossos quebrados, mas uma família destroçada, onde filho matou o irmão, irmão estuprou a irmã. O filho que se rebela contra o pai, que usurpa o seu trono, que coloca a cabeça do próprio pai a prêmio. Parafraseando mais uma vez, Thomas Boston, ele diz que em toda tentação há um anzol para perfurar a alma, bem como uma isca para satisfazer a sua luxúria. A doença incapacita um homem para o seu trabalho. Da mesma forma, o pecado incapacita o homem para a grande obra que ele tem que fazer. E que grande obra é essa, meus irmãos? Viver para a glória de Deus. A alma sob o poder do pecado, onde a violência da doença não é quebrada pela graça da conversão, é como Efraim, uma pomba tola sem coração. Quando qualquer coisa que seja verdadeiramente boa, contrária a tudo isso. Porque, como diz a Escritura, a mente carnal é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei, nem mesmo pode estar. É uma doença que deixa o pecador sem força. Ele não quer e nem pode fazer nada para mudar o seu quadro. E assim como certas doenças deformam o corpo, o pecado deforma a alma. Ora, porque a beleza da alma consiste na semelhança desta com Deus, mas o pecado torna os homens semelhantes ao diabo e não ao seu Criador. Que faz da graça maior ornamento para pecadores como eu e vocês. Ao mesmo passo que o pecado é a maior deformidade para as nossas almas. O pecado torna homens vis e imundos aos olhos do Senhor, não apenas a Ele, mas também a todos os demais homens bons. Porque assim como a doença, ou as doenças, são cordas para a morte, que amarram o seu prisioneiro, assim também é o Evangelho, como cordas para a vida.
Não amarram um prisioneiro, mas o libertam de uma vez por todas. Notem então, irmãos, que há uma conexão entre o pecado e a morte que ninguém, exceto Jesus, pode dissolver. E este é o cerne do Evangelho. Por isso, então, ele cita Oséias capítulo 6, para mostrar que seu comportamento era esperado, que a sua missão, em essência, era de misericórdia. Mas eles não entendiam isso. E, meus irmãos, aprendam isso hoje aqui, mais uma vez. Não satisfazemos a Deus meramente vindo aos cultos, aos ajuntamentos solenes no dia do Senhor. Não satisfazemos a Deus meramente dando nossos dízimos, nem muito menos sacrifícios. Satisfazemos a Deus exercendo misericórdia. Porque vejam só isso, irmãos. Cristo não nos chamou para que apontássemos o dedo em riste para cada pecador, para cada pária de nossa sociedade. Não, ele nos chamou para um ministério de misericórdia. Porque foi isso que ele fez conosco. É isso que ele quer que façamos. É por isso então que ele conclui com os fariseus dizendo: eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Logo, irmãos, dado que ele veio para atrair alguns ao arrependimento, é claramente óbvio que ele teve que ministrar entre os pecadores, pois os justos não precisam do que se arrepender. Claro, ele poderia ter ministrado entre os pecadores igualmente, bem ao se associar à alta sociedade judaica, mas a diferença era que essas pessoas achavam que não precisavam se arrepender. Essas pessoas achavam que não eram tão maus quanto de fato eram. Essas pessoas não se achavam mortas em delitos e pecados. Essas pessoas não se achavam com a necessidade de um Salvador. Mas aqueles cobradores de impostos achavam. Sabiam que não tinham saída. Não tinham para onde ir. Não tinham a quem recorrer. Mas sabiam que necessitavam de um Salvador. E vejam, irmãos, na verdade o que Jesus diz àqueles fariseus foi: vocês não gostam das pessoas reunidas ao meu redor? Essas pessoas, são essas pessoas que eu vim redimir. São essas as pessoas que eu vim chamar ao arrependimento. Porque eu não estou envolvido com pecadores, porque eu quero estar em meio ao pecado. Eu estou aqui porque me importo com eles. Porque o Pai os amou antes que houvesse mundo. Porque estão perdidos, e moribundos, doentes. E eu vim trazer-lhes a cura. Eu sou o Salvador deles. E nisso, irmãos, podemos ver o amor de Deus por nós. Nestas palavras. Porque a Escritura proclama a grandeza excessiva desse amor em dar Cristo para morrer por pecadores. Ah, irmãos, que mal terrível é o pecado. É uma mancha tão profunda que somente o sangue de Deus é capaz de extirpá-la.
É por isso, então, irmãos, que valorizamos tanto esse sangue. É por isso, então, que devemos valorizar tanto esse amor. E como fazemos isso? Odiando o pecado, amando a Cristo. E como disse o próprio Senhor Jesus, como o amamos? Obedecendo os seus mandamentos, amando uns aos outros, como ele nos amou. Amaremos, pois, aquilo que apunhalou o seu coração? Ou viveremos para aquilo pelo qual ele morreu? Irmãos, que o sangue de Cristo jorrando de seu coração sejam como cordas de amor para nos afastar do pecado. E que nos lembremos dessas palavras, misericordiosas palavras, e que elas nos façam lembrar que quando agimos sem misericórdia, não apenas pisoteamos a lei, mas as próprias feridas do Filho de Deus, que quando vituperado pelos nossos pecados, nos foi misericordioso, compassivo e fiel. Deus nos ensina essa noite o real significado de misericórdia quero e não sacrifício. Que Deus nos ajude para vivermos com piedade e não com farisaísmo. Vamos orar?